A maior dificuldade que eu encontro hoje são profissionais que não têm o olho treinado para captar a questão do autista. Aí você me pergunta, qual é o autismo que mais as pessoas têm dificuldade de captar? É o nível 1, que é aquele autismo leve. Esse é o mais difícil. Por quê? Porque ele passa desapercebido. E aí o professor na escola não vai perceber que ele é autista e vai tratá-lo com indiferença, as crianças vão fazer bullying com essa criança. Por quê? Porque é muito mais fácil você identificar o nível 2, o nível 3, que já é bem clássico, que é aquela criança que fica se debatendo, né? Ou aquele que é mais grave, como a gente fala, esse é mais fácil de ser percebido. Mas o 1 é o que mais a gente tem problema. E às vezes você pode estar diante de uma criança que tem esse nível de autismo e não identificar, entendeu? E ter dificuldades. Então nós vamos falar sobre o que é. Eu vou começar hoje a falar uma coisa que da outra vez eu não falei. Como que é formado o cérebro de um autista? O que é um transtorno TEA? O que é o transtorno? O transtorno, na verdade, ele é um conjunto de características que nós temos. Transtorno de personalidade. Todo mundo tem os traços, nasce com traços. O transtorno, ele está mais, como é que fala? Ele está mais ligado aos prejuízos que você fez ao longo da vida. Então, a gente chama de transtorno. Esse transtorno é uma doença? Não. Todo mundo fala, mas transtorno não é doença? Por que tem esse nome? Pois é o nome que deram, de transtorno. Mas o traços não é doença e nem transtorno. Então, quando você está diante de um TDAH, diante de um autista, a primeira coisa que você pensa, a pessoa é doente. Não é. O que é doença? É uma diabetes, um câncer, isso é comorbidade. Então, isso é uma doença, tá? Então, o transtorno não é doença, para começar. Eu já tive gente que falou para mim, eu não sabia. Eu não sabia que transtorno não era doença, não. Você não pode olhar um autista como uma pessoa que tenha alguma comorbidade, porque ele funciona, principalmente o nível 1, né? Porque teve menos lesão do que o 2 e 3. Aí, a pergunta que não cala, para quem ainda não tem filho. E aí, como é que funciona? Autismo pega, a criança dorme e a determinado dia ela levanta autista? Não. O autista, como o TDAH, é uma situação que acontece no neurodesenvolvimento da criança. Você percebe desde pequenininho, é genético. Então, se você tem um pai, se você teve um filho, ele tem esses genes com autismo, provavelmente um pai deve ter, ou a mãe, ou o pai, ou um avô, alguém da família tem, tá? E aí vamos entender como é que é o cérebro de uma criança autista. Então, estamos lá, a pessoa engravidou. Estou no 3º mês de gestação. Né? 3º mês de gestação, a criança tem quase o cérebro, essa parte neurológica, quase que formada, com 3 anos. Aí, do 5º ao 9º mês, você imagina que nosso cérebro passa por como se fosse uma obra. A fase de acabamento, onde você precisa tirar, na fase de acabamento, algumas coisas. O que acontece no cérebro do autista? Na hora desse acabamento, ficam células neuronais. E essas células que ficam mais no autista é que torna ele autista, entendeu? São essas células que ficam mais dentro do cérebro, tá? Elas é como na hora da limpeza ela não fosse removida. E o que acontece? É o suficiente para ele ter esse microsegundos de atraso, entendeu? Aí ele tem esse atraso, é onde a gente fala que o autista muitas vezes não vai entender uma metáfora, né? Ele não vai entender quando você fala com uma criança autista, ele não vai. Ele é todo literal, como a gente fala, ele entende na literalidade.
entendeu? Então, o que acontece? Tudo isso por conta desse atrasinho que tem, que é segundinhos, é coisas mínimas, mas é o suficiente para ele não entender. Entendeu? Então, quando você fala com uma criança autista, mesmo do nível 1, ele entende aquilo que você está falando como é mesmo, né? Ele não vai ter aquele sentido da gíria, né? Aquela coisa que a gente fala assim, olha, vou dar um exemplo, olha, hoje você está uma pessoa, um gato, né? A gente fala isso para alguém, olha, você está uma gata. Então, na cabeça do autista, ele imagina um gato de verdade. Então, ele não está imaginando que esse sentido de gato seja, não, ele vai entender da forma que foi falada. Por quê? Porque aquela malíciazinha, aquela coisa que nós temos, aquela pegadinha, ela ficou por conta dessas células. Então, dá esse atrasinho com ele. Então, ele não entende, né? Ele demora um pouquinho mais para pegar. Um outro exemplo. Você está conversando com um autista do nível 1, ou um Asperger, que é um autismo bem levinho, você quase não percebe uma pessoa com Asperger. E se ela faz o tratamento, fica quase que imperceptível. Então, veja bem, você está conversando com ela e, de repente, aquilo que você está falando vem fazer sentido para o autista depois. Ele entendeu um pouquinho atrasado, mas ele entende depois. E aí, com a convivência, aqui, com aquela convivência que a gente tem, ele vai entendendo as gírias. Aí ele faz porque ele entendeu, porque ele aprendeu que é assim. Mas não que ele, por si só, ele pega. Então, ele demora um pouquinho mais para pegar. Mas ele entende, entendeu? Então, vamos lá. Bom, eu já falei. O contato. O que nós podemos separar no quadro do autismo? As características dele. Uma que é fundamental para você perceber uma criança. Eu acho que é a mais fundamental de tudo que eu vou falar aqui. Que você pode até confundir. É a questão da socialização. Tá? Então, o autista, ele tem essa dificuldade. Mesmo o Asperger, mesmo de nível 1, 2, 3 e 4. Então, eles têm dificuldade de socializar. Então, como que é uma pessoa que tem dificuldade de socializar? Um evento como esse, onde ele vai ter que falar com as pessoas, ele vai ter que ter o contato social, a interação social ele não consegue ter. Tá? Ele não consegue interagir. Ele fica no mundo dele, entendeu? E muitas vezes, o que a gente faz com uma criança na escola? Vamos supor, você está aqui na escola dominical, aparece uma criança dessa, você força. Você fala, não, vai lá, faça. Porque eu quero que você faça. Você vai criar uma crise nesse autista. Se ele for autista, nível 1, que você mal percebe, às vezes que ele mas por essa questão e outras que eu vou falar, então você deve tomar cuidado. Quando você for forçar uma criança a beijar alguém, a abraçar, tem que partir da criança, sempre da criança. Porque o autista beija e abraça, sim. O autista, ele beija, ele abraça, ele tem, mas no momento dele, quando ele quer. Agora, quando você força um autista a estar num teatro, ele tem que estar fazendo uma apresentação e ele trava. Ele trava. Porque o mundo dele, do autista, tudo tem sentido muito intenso para ele. Ele sente de uma maneira muito intensa, diferente de você. O mundo do autista é com muito estímulo. Os estímulos do mundo mexem muito com o autista. Para você, não. Por exemplo, fala uma coisa aí que é pertinente. Tanto do TDAH como o autismo, depois eu vou explicar até a diferença. Até a altura de tom de voz. Um professor que fala em sala de aula, com um pouco mais, uma voz até mais do que eu estou falando aqui, pode causar uma estranheza por parte dessa criança. Eu não falo na terapia com esse tom de voz, com nenhuma criança que chega lá. É porque aqui eu estou tendo que falar e o ambiente causa eco e eu fico com uma voz mais forte, mas eu não costumo. Por quê? Porque eu posso causar algum problema nas crianças. Então eu falo olhando para ela, para que ela me entenda e não cause alguma crise. Por exemplo, tem gente que fala assim,
eu não diagnostiquei o autista porque ele olhou no meu olho. E aí eu fiquei sabendo que só que não olha no olho que é autista. Gente, eu tenho autista que casa. Tem autista que é parecido, tem poucas diferenças com o que não é o autista, entendeu? Então, quando você fala assim, ele olhou no meu olho, tem autista que olha, tá? Do nível leve, o Asperger, ele chega a interagir com você, tá? Mas ele tem os momentos dele. Mas então, eu fico boba de ver como uma pessoa que faz um exame, se o médico não for treinado, o psicólogo, o neuropsicólogo, ele não identifica o autista. O autista precisa ter olhar treinado para saber que ele é. Você tem que fazer uma analogia, você tem que pegar todos os sintomas e características dele e analisar com muita calma. E essa analogia tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar. Não é só o psicólogo, é o neuro, o psicólogo, o psiquiatra, o professor. Então, é uma equipe que vai falar. Agora, como que eu olho para uma pessoa e dou um diagnóstico para ela? Só porque ela me apresentou um fato, né? Ah, vamos supor, a gente estava conversando aquele dia sobre literalidade. Só porque ele é literal, não significa que a pessoa seja autista. De jeito nenhum. Eu tenho que ter uma avaliação muito séria em relação a avaliar uma criança. E é onde está o erro. Nos profissionais, nos médicos, que você fica 20 minutos dentro de uma consulta e o médico simplesmente fala para você: ah, seu filho é isso, seu filho é aquilo. Como assim? O neuro já avaliou? Fez uma tomografia? Para o autista, existe o exame de tomografia. Você faz para saber, entendeu? Porque a gente vê na foto do cérebro que a maior parte, onde tem a criança autista, é diferente de uma tomografia de uma criança normal. Você entende? Então, aí é toda uma avaliação, é um conjunto. Aí vem a pergunta assim, basta só eu saber disso? Não, você tem que saber lidar com o autista. E aí eu tenho psicólogos, eu tenho profissionais que não sabem lidar com o autista. Né? Dentro das igrejas, dentro de todos os lugares, essa criança ela fica o quê? Excluída. Por não saber. Por quê? Porque todo o tempo eu estou forçando. Eu estou forçando ela a comer algo que ela não quer. Eu estou forçando ela a brincar, interagir, que ela não interage. De certa forma, eu estou causando para essa criança mais prejuízo do que ela tem. E se eu souber lidar com isso, eu posso fazer esse autista, ele evoluir. Você sabia que o autismo tem essa condição de retroceder? De 2 ele pode passar para 1, e de 1 ele pode ser muito leve, ser quase imperceptível. Entendeu? Com a terapia eu consigo isso. Mas existe uma outra situação. Do 1, a criança pode ir para o 2 e ele pode piorar. Então, a terapia ela faz isso de bom. Ela faz com que o autista regrida. Agora, é o seguinte. Eu vi um sintoma, eu vi 2 sintomas, eu vi 3. Eu posso dizer sobre algum transtorno aqui? Você sabe que para eu falar que você tem um transtorno, todos nós nascemos com traços e podemos ter transtornos. Nós podemos ter traços e transtorno. Você sabe que eu tenho que escutar a história da sua vida. Eu tenho que saber como é que foi na sua infância para eu poder te avaliar. Como eu havia falado lá em cima. Como é que você passa comigo meia hora, ou você vai pelo convênio com 20 minutos, eu vou saber sobre você. Não, eu tenho que analisar a infância. Para eu falar sobre transtornos e traços, eu tenho que avaliar desde a infância e acompanhar esse adulto. Ah, mas mesmo você fazendo 2 horas lá de consulta, ou 1h30 que seja, é o suficiente para você saber coisas da minha vida, você que pensa. Preciso de muito tempo, gente, para descobrir alguma coisa sobre a pessoa que eu estou avaliando. Existe toda uma história que você viveu. Como é que alguém chega e te classifica como sendo algo se ela não sabe sobre você? Não sabe como é que foi sua infância, não sabe como foi sua criação, ela não sabe nada sobre você. Então, o interessante da gente lidar com o ser humano é a gente não julgar. E a gente não classificar se a gente não sabe.
porque a gente vai estar pondo um rótulo na pessoa. E isso é muito ruim. Ai, porque eu sou muito ansioso, que a pessoa tem, acho que tem um transtorno de ansiedade, a pessoa é agitada. Gente, agitação é hiperatividade, não é ansiedade. Todo mundo confunde isso. Ah, eu sou ansiosa, né? E aí confunde ansiedade com hiperatividade. E não é hiperatividade a pessoa que não para, que fica correndo. Ansioso tem a ver com medo. Se você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa medrosa. Você tem medo do futuro, entendeu? Isso tem a ver com ansiedade, isso te traz o quê? Prejuízo. Por isso que eu falo, quando você tem um transtorno, eu queria que todos aqui fizessem uma pequena reflexão de quando você era criança até hoje. Você teve algum prejuízo na vida? Se você está diante da minha face e não teve nenhum prejuízo, você teve traços. Agora, se você teve prejuízos graves que te fizeram sofrer na vida, deixar de fazer algo que é bom para você, então você tem um transtorno, seja ele qual for. Ah, mas e quantos transtornos tens? Olha, o livro do CID tem uns 400, até mais. Então, transtorno tem um monte. E transtorno não é doença. Então, eu tenho, você tem, todo mundo tem aqui alguma coisinha. Ninguém é perfeito. Agora, existe aquele que você nasce, que é o TEA e o TDAH, é neurodesenvolvimento. E existe aquele que é feito em você. Qual? Crianças que têm pais narcisistas. Ah, então o pai narcísico pode provocar naquele... Pode, pode. Olha, nós temos dois polos, né? É muito complicado falar de um certo equilíbrio. Então, a gente tenta manter. Olha que interessante, nós não podemos ser pais que protegem demais e nem pais que largam demais. Como ser o pai meio termo? Nós temos que trabalhar para isso, para ser um pai de crianças que vão ser saudáveis e equilibradas. Como? Pondo limites. Ah, então quer dizer, não, limites. Eu posso criar uma criança narcisista. Nossa, me diga como. Não pondo limites nessas crianças. Deixando ela fazer tudo o que ela quer, a hora que ela quer, da forma que ela quer. E ser tipo um reizinho. Quando essa criança for maior, ela não vai se submeter a um patrão, entendeu? Por quê? Porque não está acostumada com autoridade. Aí eu vou ter aquele jovem que vai ficar 1 mês no trabalho, vai ser mandado embora, vai ficar 2 meses, vai ser mandado embora, e você não sabe por quê. É essa geração que a gente está tendo agora. A geração Nutella que a gente fala, está vindo aí. A geração da minha idade, pode-se dizer, nós fomos forjados. Agora, a geração nova que vem aí, vocês como educadores, pais, está na mão de vocês. Mas ela falou que se eu fizer demais, gente, tem que ter o equilíbrio. Saber a hora que você pode soltar seu filho, saber a hora que você pode permitir, saber a hora que você vai falar não. Como assim isso? Tem que ter esse equilíbrio. Entende? É fácil, às vezes não. Porque ele chora demais se eu não der. Ué, chorar já matou alguma criança? Você já viu alguma criança morrer, gente, porque chorou? Então, se alguém aqui já conhece, levanta a mão, porque eu não conheço. Nenhuma, porque o pai falou, não vai, não faça, e essa criança chorou e faleceu por causa disso. Não, eu não vi isso ainda. Então, o que é? Autoridade. Olha, eu vou dizer para você o que é autoridade. Autoridade não é você colocar uma roupa e achar que só porque você está com essa roupa você tem autoridade. Nada a ver. Você pode estar de chinela havaiana, você pode estar de camiseta, né? E você pode ter autoridade. E roupa não quer dizer autoridade. Autoridade tem a ver com como você trata com a criança. Toda criança que lida comigo, a pessoa, ele obedece, ele brinca, tudo direitinho. O problema, às vezes, é quando chega em casa, o ambiente. Entendeu? Às vezes o ambiente de casa favorece e o pai, às vezes, não toma postura. Então, criança, gente, que é um adulto bem educado, capriche na infância. Capriche logo nos primeiros anos. Olha, de 1 a 7 anos é a formação da personalidade da criança. Então, se você caprichar de 1 a 7, ele vai ser um adulto equilibrado, vai ser um adulto que vai conseguir viver nesse mundo. E não confunda, gente, pai narcisista com pai que tem autoridade, por favor, hein? Autoridade é uma coisa, narcisista é colocar o filho para baixo.
Nada que essa criança faça nunca vai estar bom para esse pai. Então, isso é um pai narcísico. Ele compete com o filho. É diferente. E narcisismo tem o transtorno e tem o traço narcísico. Em alguma hora da vida a gente foi também egoísta em alguma coisa, mas entre ser egoísta e querer destruir a vida da pessoa é um abismo. Então, gente, por mais que a gente tenha tido uma vida difícil na infância, difícil, o contexto de vida, a gente não pode transferir isso para o nosso filho. Entende? Eu vou ser carinhosa demais, eu vou ser boa demais, tudo isso para evitar que meu filho não sofra o que eu sofri lá atrás. Vocês vão estar criando um monstrinho. Então, não é isso. É mostrar o tempo todo que você tem autoridade, entendeu? E como lidar com as coisas do passado? Com terapia. Não tem outro jeito. Porque como que posso entrar dentro da mente da pessoa e varrer aquele lixo que fizeram na sua infância? E eu estou dizendo, quando eu falo isso, gente, eu estou incluindo os abusos, tá? Sabe por quê? Porque os abusos, eles não são só abusos sexuais. É abuso mesmo, em todos os sentidos, entendeu? Então, a gente não pode fazer isso, sabe? Não tenho condições de estar removendo isso. Porém, com a terapia, esse pai, ele vai ser conduzido de uma maneira que ele vai ficar um pouco mais light na educação desse filho. E não facilitar tanto, não prender muito, entendeu? Por conta disso. Então, vamos lá. Vamos voltar a falar dos tipos de crianças que aparecem para vocês, para quem é professor. Por exemplo, vocês têm aqui condições de identificar hoje, para quem é professor aqui, uma criança autista? Quando ela chega aqui na igreja, vocês têm condições de saber, olhar para aquela criança e falar assim, eu acho ela é uma criança um pouco diferente. Vocês têm essa condição? Então, vamos ver o que a gente, vou falar alguns itens aqui, que a gente pode ir vendo, para que quando essa criança chegue aqui, vocês possam falar assim, olha, eu desconfio. E como abordar o pai dessa criança? Gente, aí que está o perigo. Aí que mora o perigo. Como que eu vou abordar um pai que está chegando agora, no caso aqui na igreja, e você vai falar alguma coisa sobre o filho dele? É difícil. É uma situação constrangedora também, é difícil e constrangedora. Então, como que eu vou fazer? Então, você delicadamente vai chamar esses pais e vai conversar com eles. E falar da possibilidade de estar buscando uma ajuda. E não chamar essa criança e falar assim, olha, seu filho, eu acho que ele é TDAH. Porque todo mundo acha alguma coisa hoje, mas exame que é bom ninguém faz, entendeu? Isso é muito fácil, a gente chegar e falar coisas. Mas aí, um exame que mostraria. Mas chama os pais e conversem. Se vocês verem essa estranhitude dessa criança. Então, vamos lá. A criança que chega, que está no seu ambiente e não interage, é a queixa principal. Proteia. É a parte social. Ela não vai interagir, pois ela fica no mundo dela. Jaque, mas às vezes eu percebo a criança fazendo uns movimentos repetitivos na sala de aula. Gente, é o ponto de regulação. Quando um autista, ele se balança, ou ele brinca muito com aquele brinquedo, ou ele escuta um autista adolescente 20 vezes a mesma música, obrigada, muito obrigada. Quando ele escuta 10 vezes, 20 a mesma música, eu queria que vocês soubessem, não impeça essa criança. Quando ela está no mundinho dela, ela está se balançando, ela está fazendo alguma coisa que é diferente para você, deixa ela fazer, porque ela está se regulando. É o ponto de equilíbrio desse autista. E às vezes o professor, na ingenuidade, para de fazer isso. Eu já falei para você que você não deve fazer isso, para. O que eu estou tirando? Eu estou tirando essa regulação dele. Então, quando vocês tiverem contato com uma criança ou um adulto, às vezes você fala, eu já vi até adulto assim, sim. Aquele adulto que faz coisas repetitivas, ele pode ter um grau de autismo leve. Eu até comparo o autista com o IA, que é inteligência artificial.
Então, quando você está diante da inteligência artificial, você não espere que ela expresse emoção com você, mas é inteiramente inteligente, super inteligente, o IA, a inteligência artificial. Mas fala para ela, para essa inteligência, alguma coisa que fale de emoção. Ela não vai saber. É assim que é o cérebro de um autista. Ele pode até entender intelectualmente, mas sentir, se expressar, é o que ele tem dificuldade. O autista ele tem dificuldade de se expressar, de falar com você, de tocar. Então, o seu toque para um autista pode ser uma agressão, gente. Você não tem noção. Então, imagine o seu marido, o seu filho, uma criança, aqui no nosso meio, numa festa. Como que você quer que ele se comporte, gente? Aí você fala, e como que se comportava esse adulto com Asperger? Ele não ia às festas. Ele preferia ficar em casa. Ai, Jaque, mas então o meu marido odeia sair. O meu marido não gosta de sair, ele é autista. Ué, se ele preencher todos os sintomas e características, sim. Agora, se só ele não gosta de sair porque é cômodo para ele pode ter um outro tipo, gente. A gente tem várias coisas que não quer dizer, porque a pessoa não quer sair de casa, que ele seja também autista. Às vezes é porque ele também não tem condição financeira para isso, e nem por isso ele é autista. Ele só não quero, eu estou chateado, aconteceu algo comigo, né? Não, vamos falar a verdade, né? A mulherada é assim. Tudo que vê, a gente... Não, vou falar só mulher, né? Surgiu uma coisa, eu quero. Não sei o que, eu quero, não sei o que. O que acontece? Tem dinheiro para isso? Meu marido só fica em casa. Então, quanto que você tem no banco? É complicado, gente, sair gasta, por nada você gasta. Então, isso não significa que ficar em casa você ter um marido ou ficou autista, né? Porque, né, não é isso, né? Então, o que a gente pode entender sobre isso? Se ele tiver todas as características, então sim, ele pode ser. Por exemplo, tem uma pessoa que não gosta de sair de casa, me lembrei agora. É do livro do Cid, que chama Esquizoide. Um homem esquizoide não é autista, porém, não gosta de sair mesmo. Não gosta. E quem é casada com sofre demais. Porque é ele e o computador dele. Ele e o celular dele. A mulher é uma coisa à parte. Então, mas aí que tá. Agora, se meu marido não for autista, então ele é esquizoide. Nossa, Jaque, tá ficando bom isso aqui. Nossa, tá ficando muito bom. Se não é uma coisa, é outra. Gente, vamos avaliar o contexto sempre do que está acontecendo com esse marido. De repente, aconteceu algo no trabalho dele. Ou ele está passando por uma andropausa, que nós vamos falar em breve aqui, né? Andropausa, menopausa. Então, às vezes ele está numa andropausa, a testosterona desse homem está baixa. Aí ele não quer sair, ele não quer se relacionar. Como é que você julga? Então, vamos analisar assim, o homem também tem isso? Claro que ele tem. Ele tem a andropausa. O que acontece? É um nível abaixo de testosterona, onde ele não tem ânimo. A mulher sem um mínimo de testosterona, ela não pega um papel no chão. Então, ela tem que fazer a reposição hormonal. Quando eu falo que aqui tem um público jovem, e que deveria se tratar agora a reposição, com suplemento, com vitaminas, para quê? Para quando você chegar na minha idade, você está melhor. Entende? Quando você chegar nos 55 anos, que é a minha idade, você está melhor. Você fala, nossa, passei isso aí, mas com quanto começou a sua reposição? Com 30 anos. Essa é uma palestra à parte que eu quero fazer com vocês. Orientar como é que você deve permanecer jovem após os 50, cheio de vida, emagrecer, passar por essa fase tão difícil da menopausa. E ninguém entende a menopausada, ninguém entende o homem com andropausa. Eu vou falar sobre isso para homens e mulheres que quiserem aqui, sobre essa fase difícil na vida também, que é uma grande explosão de hormônio, tá? Aí, voltando aqui no texto ainda de maridos, aqui, ainda voltando a falar, então assim, não julgar. Por que que a pessoa não sai? Eu falei marido, gente, mas pode ser mulher. Por que que ela não quer sair? Por que que ela não quer fazer certas coisas? Precisa ver como é que essa mulher está, que essa pessoa está. Precisa conversar com ela, precisa saber o que está acontecendo com ela. Às vezes ela não emite um comportamento porque está acontecendo outra coisa com ela. Deve estar com depressão, pode ser alguma coisa assim. Outra coisa, falando com ela ali,
existe uma diferença de ansiedade e depressão, a gente sabe que... Não, depressão e tristeza. Gente, tristeza é evento que faleceu alguém, você gosta da pessoa, você ficou triste. Mas aquela tristeza tem um motivo. A depressão não tem motivo. Você acorda daquele jeito, você fica o dia inteiro assim. Então, ela não tem. E a depressão, ela tem que ser cuidada. Porque a depressão pode levar você ao óbito. Tá? Uma pessoa, ela deixa de comer, ela deixa de fazer as coisas, é muito sério. Quando eu vejo uma pessoa com depressão na minha frente, eu fico bem preocupada. E fico ali, né, porque ela tem que sair desse estágio depressivo. E às vezes, eu não estou aqui para falar de medicação, mas muitas vezes é necessário uma medicação para regular a ansiedade e a depressão. Terapia só resolve a questão da ansiedade e depressão? Resolve, mas tem casos, gente, que eu vou precisar. E é assim, entende? Então, tem o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Aí eu estou falando de algo mais sério. Tem a ansiedade e tem a depressão. Essas duas coisas a gente tem que tratar com afinco e levar a sério, tá? Porque podem nos trazer grandes prejuízos. Aí, voltando para as crianças, uma criança pode ter crise de ansiedade? Pode. A criança tão novinha pode ter depressão? Pode. Pode sim, depende do lar, depende do ambiente que ela vive. Tanto autistas, TDAH e crianças atípicas podem ter. Normal, pode ficar depressiva. Mas, gente, saiba uma coisa, não é que ela ficou depressiva ou teve crise de ansiedade porque ela quis um objeto que você não deu. Entenda uma diferença de uma coisa e outra. Ah, ela quis muito esse objeto, eu não dei, e porque eu tive autoridade com ela, agora ela está ali, não quer comer. Isso aí é uma certa chantagem que a criança faz. Então, a gente não pode achar que porque é autista, porque é TDAH, você tem que fazer tudo que a criança quer. Não, eu vou fazer tudo que ela quer porque aí eu tô colocando o transtorno na frente e estou me escondendo atrás de um transtorno que meu filho tem. Ah, não, ele é TDAH, deixa ele ali quietinho, porque senão ele pode ter uma crise. Não, você vai ter crise, eu vou te arrumar. Espera aí que eu vou dar um jeito em você. Você é TDAH, eu sei como lidar com TDAH, com a sua autoridade, entendeu? E autoridade não significa, gente, bater. Não significa ser agressivo com a criança. É ter autoridade nas suas palavras. E a criança, ela entende. Vocês acham... Tem muita gente que fala assim, não, mas comigo não funciona. Eu falo, então deixa eu atender, para você ver se ela não vai... Ela olha para mim, ela me entende. Por quê? Porque eu respeito essa criança. A criança tem que ser respeitada. Às vezes você está assim, gente, eu vou colocar uma situação. Fulana, não faça isso, mas eu estou lá, fazendo um monte de coisa aqui, um monte de coisa. A criança não está nem... Você não está olhando para a criança para falar com ela. Gente, a partir do momento que você não olha, não senta com a criança, por que ela tem que te obedecer? Se você nem está nem aí com ela, você está aí com a casa para limpar, você está com um monte de coisa e você não parou para olhar nos olhos dela. Fala, nem que for olhar para os olhinhos da criança e falar, não vou dar. Mas olha para ela e fala, não vou te dar. Entendeu? Então, isso é muito importante, né? Você olhar para o olho da criança e falar com ela. Mas, mãe, por que não? Explique por que não. Explique um porquê. Não precisa mentir, mas fale a verdade. Ah, mas é duro se eu falar a verdade, ela não vai aceitar. Se ela não aceita a verdade de criança, e quando ela for adulta? Você acha que o mundo vai poupar o seu filho, gente? Lá na frente, esse mundo que a gente está vivendo agora, que vai ser terrível. Então, quando for chamar a atenção do seu filho, olhe no olho. Sente, converse com ele. Fale ali para ele, olha, é isso que está acontecendo. Desde pequenininho, assim ele vai te entender. Aliás, gente, desde o berço, vai. Que você começa a falar desde o berço. Você vai ter uma diferença no seu filho.